Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse final de semana, mais um presente que o Senhor nos dá por graça e amor. Que nós possamos viver este final de semana para descansarmos, para irmos para as nossas igrejas, para te adorar. Que a tua presença nos encha de alegria e paz, hoje e sempre. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 9, que diz assim: Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando Salomão, filho do rei Davi, ia ser rei de Israel, Deus chegou para ele em 2 Crônicas capítulo 1 e diz para ele pedir o que desejava que Deus ia lhe dar. Salomão poderia ter pedido riqueza, poder ou outra coisa qualquer, mas sabe o que ele respondeu? Dá-me sabedoria e conhecimento. Vivemos em um mundo dominado pelas informações. Recebemos pelo celular instantaneamente uma infinidade de informações sobre tudo e sobre todos, mas são apenas informações superficiais dos assuntos, muitas delas inclusive erradas, que são chamadas de fake news. O conhecimento é diferente da informação. O conhecimento envolve a pessoa se aprofundar em um assunto para poder entendê-lo o máximo que puder. Buscar conhecimento envolve muito estudo, leitura, pesquisa. É trabalhoso ter conhecimento. Enquanto que a informação superficial temos a um toque de celular. Só que o conhecimento faz a pessoa ter mais sabedoria para viver neste mundo e entender o mundo. A informação só dá uma rápida olhada sobre alguma coisa. As pessoas de Corinto gostavam do conhecimento, de aprender coisas novas. Por isso Paulo fala bastante no início da sua carta aos cristãos de lá sobre o conhecimento que Deus dá e o conhecimento que o mundo dá. O conhecimento que Deus dá torna a pessoa sábia e, por ter sabedoria, a pessoa irá errar menos, acertar mais e ser muito mais feliz em comparação com os que têm somente informação. Paulo diz assim: Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas ela não é a de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Paulo já disse que a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo, justamente porque a sabedoria do mundo é limitada e contaminada pelo pecado e o erro. A sabedoria que vem de Deus é completa e perfeita. Portanto, quem a tem torna-se uma pessoa que sabe o que é, o que quer da vida, qual a razão de viver e onde quer chegar.
A sabedoria de Deus dá felicidade ao ser humano. Agora você já deve estar se perguntando: onde eu consigo essa sabedoria de Deus? Paulo já disse que essa sabedoria de Deus estava escondida do mundo e agora foi revelada. Assim, a sabedoria de Deus tem um nome: Jesus Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 1,30: porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, foi sacrificado na cruz em nosso lugar para levar sobre si mesmo todo o peso da ira e condenação eternas de Deus pelos nossos pecados. Morreu e ressuscitou. Ele tornou-se o autor e consumador da fé eterna, da salvação eterna para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 11, disse que ele iria para o céu, mas enviaria o Espírito Santo, que daria a sabedoria de Deus às pessoas, para que elas pudessem conhecer Jesus, crer nele e viverem uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Disse Jesus em João assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo veio a nós quando fomos batizados, ou quando ouvimos a palavra de Deus, e Ele colocou a fé, a esperança e o amor em nossos corações. O Espírito Santo vem a nós para nos dar sabedoria, toda vez que meditamos na palavra de Deus e recebemos a Santa Ceia. Sem a ação do Espírito Santo em nós, não podemos crer, e muito menos viver como cristãos neste mundo, e muito menos sermos salvos. Quanto mais buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, mais o Espírito Santo age em nós, nos dando a sabedoria de Deus, que vem pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e mais saberemos como viver neste mundo para adorar, honrar e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo age em nós para nos dar sabedoria, que nos fará cada vez mais felizes, porque aprendemos que nós somos pecadores, mas somos amados por Deus, salvos por Cristo na cruz, e temos pela fé o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Todo este conhecimento e sabedoria de Deus foi revelado em Cristo e chegou a nós através da palavra de Deus. E tudo isso nos dá a certeza que Paulo fala no texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer pensamento humano as maravilhosas coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Sabedoria, estimado irmão e irmã, nos dá felicidade. Que nós possamos diariamente pedir a Deus sabedoria para termos discernimento e escolhermos sempre o certo neste mundo e fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus dê para você, para mim, para os cristãos, sabedoria revelada na sua palavra em Cristo, para fazermos o que diz o Salmo 37, 3 a 6. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor Deus. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto.
Nós te louvamos porque a tua palavra chegou a nós e ela nos dá sabedoria para podermos conhecer Jesus, crer nele e viver uma vida santa, bonita e agradável a ti. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, a tua sabedoria, que nós possamos conhecer bem a tua palavra para podermos viver como ela diz e testemunharmos a nossa fé para as pessoas. Que nós possamos buscar na tua palavra e junto de outros cristãos nas igrejas a tua sabedoria para sermos felizes. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.